é um dos presentes mais intrigantes dados por Galadriel. Não se trata de uma arma para ser usada contra inimigos, como o arco dado a Legolas, nem é uma caixa de terra mágica para restaurar uma terra devastada pela guerra. Ainda assim, este presente teria um significado muito maior do que qualquer mortal poderia imaginar. É uma história mais antiga do que qualquer outro presente. Hoje, mergulhamos na história do presente de Galadriel a Gimli, um gesto de aparente simplicidade, mas com raízes que atravessam milênios na história da Terra-média. Uma mecha de cabelo, ou melhor, 3, que carrega luz, sabedoria, memória e reconciliação. A Sociedade do Anel havia sofrido sua maior perda até então. Seu guia, Gandalf, havia caído em batalha contra o Balrog em Moria. Ao chegar em Lothlórien, os membros da comitiva descansaram por um mês, reagrupando-se e se preparando para continuar a grande missão. Antes de partirem, os 8 heróis restantes receberam presentes da Senhora Galadriel para ajudá-los em sua jornada. Quando chega a vez de Gimli, ela pergunta o que um anão pediria aos elfos. Inicialmente, ele responde que basta para ele ter visto a Senhora dos Galadrins e ouvido suas palavras gentis. Galadriel então comenta sobre sua cortesia, mas insiste que ele não deve ser o único hóspede a sair sem um presente. Não há nada, Senhora Galadriel, nada, a menos que seja permitido pedir, ou melhor, para nomear um único fio de cabelo. O que surpreende o ouro da terra à medida que as estrelas ultrapassam as gemas da mina. Não peço tal presente, mas a senhora comanda-me para citar o meu desejo. Em uma frase muitas vezes ignorada, é dito que os elfos ao redor se agitaram e murmuraram com um espanto. E Celeborn olhou para o anão com admiração. Esse pequeno momento de choque revela um significado que só seria compreendido muito tempo depois, com a publicação de Contos Inacabados em 1980, 27 anos após A Sociedade do Anel. Nessa obra, descobrimos o significado profundo por trás de cabelo de Galadriel. Lá, vemos Galadriel em seus primeiros dias em Valinor. Ela cresceu e se tornou mais alta do que qualquer outra mulher dos Noldor. Era forte de corpo, mente e vontade, rivalizando tanto os sábios quanto os atletas do Zelda em sua juventude. Mesmo entre os Zelda, ela era considerada extraordinariamente bela. Seu cabelo era um verdadeiro prodígio, dourado como o de seu pai e de sua avó Indis, mas mais rico e mais radiante, pois era tocado por uma memória prateada, como a luz estelar herdada de sua mãe. Os Eldas diziam que a luz das 2 árvores, Laurelin e Telperion, estava presa em suas tranças. Essa ideia, a de que a luz das árvores que iluminavam toda Valinor e cuja importância não pode ser subestimada, chegou aos ouvidos de Fëanor, o maior ferreiro dos elfos. Fëanor foi até sua sobrinha 3 vezes, implorando por uma mecha de seu cabelo, mas Galadriel recusou-se a dar-lhe sequer um fio. Assim, esses 2 parentes, considerados os maiores entre os Eldas em Valinor, tornaram-se desafetos eternos. Embora Fëanor fosse talvez mais poderoso que Galadriel, ela era mais sábia e sua sabedoria crescia ainda mais com os longos anos que viriam. Ela possuía um grande dom de ver dentro das mentes dos outros e tanto odiava quanto temia a escuridão que via em Fëanor. Recusado por Galadriel, Fëanor seguiu com seus planos por outros meios. Indo direto à fonte, ele capturou a luz das 2 árvores e as selou nas Silmarils, as 3 pedras preciosas de imenso poder. As Silmarils teriam uma história trágica e sangrenta, trazendo dor e ruína ao povo élfico e contribuindo diretamente para a morte de Fëanor.
A vida de Galadriel, no entanto, continuaria por milhares de anos, e eras depois, outro pedido por um fio de cabelo seu seria feito, exatamente como Fëanor fizera. O que torna esse novo pedido ainda mais surpreendente é o fato de vir de um anão, e os elfos de Lothlórien tinham, com os anões, uma das histórias mais hostis de toda a Terra-média. Galadriel e Celeborn se conheceram na Primeira Era em Doriath, onde o parente de Celeborn, Thingol, era rei. Esse reino sofreu um ataque brutal por parte dos Anões das Montanhas Azuis que mataram Thingol. Após a partida de sua esposa Melian para Valinor, o reino enfraqueceu e caiu. Por causa disso, é possível ver que Celeborn manteve ódio contra os anões por muitos séculos. Apesar de os anões de Khazad-dûm pertencerem a um clã diferente, Celeborn não queria qualquer relação com eles, mesmo morando em Eregion, um reino que mantinha uma relação de amizade com o povo de Durin. Mas havia ainda mais motivos para os elfos de Lothlórien desprezarem os anões. E isso explica por que Celeborn não foi o único a tratar Gimli com frieza. No ano 1980 da Terceira Era, os anões despertaram o Balrog em Khazad-dûm, o que os forçou a abandonar o reino no ano seguinte. Como resultado desse mal, muitos elfos de Lothlórien fugiram para o sul, incluindo o rei Anroth e sua ex-prometida, Ninrodel. Eles se separaram durante a jornada. Anroth se afogou na Baía de Belfalas e Ninrodel nunca mais foi vista. Assim, tanto os elfos Sindar quanto os Silvanos de Lothlórien carregavam rancores contra a raça dos anões, pelos males de Doriath e pelo despertar do grande mal sobre Moria. Portanto, o pedido de Gimli, um simples anão, era incrivelmente ousado por muitos motivos, ainda que ele não conhecesse os mais profundos deles. Em resposta ao pedido, Galadriel pergunta o que Gimli faria com tal presente, um único fio de seu cabelo. Ele responde que o guardaria como lembrança de suas palavras gentis, selado em cristal imperecível como um tesouro de sua casa e um símbolo de boa vontade entre a montanha e a floresta até o fim dos tempos. Galadriel então lhe oferece não um, mas 3 fios dourados de seu cabelo, o mesmo número de vezes que Fëanor foi recusado. Essa senhora sábia e poderosa, capaz de ver dentro das almas, reconheceu em Gimli alguém digno de tal presente, enquanto o maior de sua espécie não foi. Isso faz do cabelo de Galadriel o presente com a história mais longa entre todos os dados à comitiva. A luz de Elendil dada a Frodo teria surgido apenas após o fim da Primeira Era, e a Pedra Élfica dada a Aragorn tem origem na parte final da Primeira Era, no reino de Gondolin. Presume-se que, após a vitória final sobre Sauron, Gimli tenha cumprido sua promessa, guardando o cabelo em cristal imperecível e fazendo dele uma herança de sua casa. E as palavras de Galadriel ao se despedirem se tornaram verdadeiras. As mãos de Gimli se encheriam de ouro, mas o ouro jamais teria domínio sobre ele. Assim, um humilde anão foi abençoado com e valorizou um presente simples, porém grandioso. Um presente que Galadriel sabia que nem mesmo o maior dos Noldor merecia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E se você quiser saber mais sobre a história de Fëanor, clica no vídeo que está aparecendo aqui abaixo que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é só, e até mais.